Então, vamos lá. Expressões algébricas. Primeiro caso, quadrado da soma de dois termos. Eu tenho um exemplo aqui. 10 mais 3x elevado ao quadrado. Por que diz o quadrado da soma de dois termos? Ó, um termo, dois termos. Então, eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Por isso que é o quadrado da soma de dois termos. Como é que eu resolvo isso? Lembra que quando eu tenho um número ou uma expressão elevada a um expoente, esse expoente quer dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar esse número ou essa expressão? Então, se essa expressão aqui está elevada a 2, quer dizer que eu tenho que multiplicar ela por ela mesma duas vezes. Então, vai ficar assim, 10 mais 3x vezes 10 mais 3x. Duas vezes a mesma expressão. Então, elevada ao quadrado significa isso, multiplicar ela mesma duas vezes. Agora, vamos lá. Como é que eu faço essa multiplicação? Todos os termos da primeira expressão eu tenho que multiplicar com os da segunda. Então, vamos começar pelo 10, ó. Vou fazer 10 vezes 10. Aí, o 10 vezes o 3x. Então, como aqui é mais, vai continuar mais. 10 vezes 3x. Mais. Agora, eu vou multiplicar esse 3. 3x vezes 10. 3x vezes 10, mais 3x vezes 3x. 3x vezes 3x. Agora, eu vou fazer essas multiplicações, ó. Esse com esse, os dois, aqui e aqui. Então, 10 vezes 10, 100. Mais 10 vezes 3x. 10 vezes 3, 30. O x repete. Mais 3x vezes 10. 3 vezes 10, 30. O x só repete. Mais 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9x vezes x, x ao quadrado. Agora, aqui no meio eu tenho dois termos semelhantes, ó. 30x mais 30x, eu posso juntar os dois. Então, vai ficar 100 mais 30x mais 30x, 60x, mais 9x ao quadrado. Pronto, não posso juntar mais termos semelhantes nenhum. Ali na regrinha também fala que se a gente decorasse o que fala, não precisaria fazer toda essa conta, porque diz assim, quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, então, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. O resultado disso aqui é o quadrado do primeiro termo, quanto é 10 elevado ao quadrado? 100. Então, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 10, 20. 20 mais 3 vezes 3x, 60x. E mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo tá aqui, 3x. O quadrado de 3x é 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Agora, se eu tenho assim, 3x mais 5 vezes 3x mais 5. Aqui eu só quero transformar ele no início, o quadrado da soma de dois termos. Qual é esse número? Então, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais o segundo. Então, aqui, 3 vezes 3, 9x, mais... Desculpa, deu um probleminha, ó. Se eu já tenho assim, 3x mais 5 vezes 3x mais 5, então eu só vou fazer aquela nossa multiplicação lá. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. Eu já vou fazer direto aqui, tá? 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. Mais 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15x. Mais 5 vezes 3x, 15x, mais 5 vezes 5, 25. Dois termos em comum, então vai ficar 9x ao quadrado, mais 15x, 30x, mais
25. Agora, aqui nós temos o segundo caso, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, a mesma coisa, ó, dois termos, aqui é a diferença, porque é subtração. Vou resolver a mesma coisa como se resolve o quadrado da soma. Então, como é elevado ao quadrado, eu vou fazer 4b menos 9 vezes 4b menos 9. O que eu tenho que cuidar muito aqui agora na hora da multiplicação vai ser esse sinalzinho aqui, porque a gente vai ter que usar regra de sinais. Então, primeiro eu vou fazer 4b vezes 4b, 4b vezes 4b. Agora, 4b vezes menos 9. Então, primeiro eu tenho que fazer a regra de sinal. Aqui na frente do 4b não tem sinal, então a gente tem que lembrar que é positivo. Mais com menos vai dar menos 4b vezes 9. Agora, eu vou fazer 9 vezes 4b. Então, a mesma coisa, menos com mais vai dar menos 9 vezes 4b. E o 9 com o 9. Agora, menos com menos, mais 9 vezes 9. Opa, deixa eu colocar aqui. 9 vezes 9. Agora, vamos fazer essas multiplicações. 4 vezes 4, 16. B vezes B, B ao quadrado. Menos 4 vezes 9, 36B. Menos 4 vezes 9, 36B. Mais 9 vezes 9, 81. Aqui no meio, ó, dois termos semelhantes, então eu posso juntar. Então, 16b ao quadrado, devo 36b e devo 36b, quer dizer que eu vou dever 72b, mais o 81. Fechou, encerrou a diferença de dois termos. Terceiro caso, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, produto, lembra, multiplicação. Então, o produto da soma pela diferença. Então, a soma pela diferença de dois quadrados, de dois termos, quer dizer. Então, como é que eu resolvo isso? Mesma coisa, vamos fazer as nossas multiplicações. Então, vou multiplicar 3x por 3x, 3x vezes 3x, aí 3x vezes 5. Só que agora eu tenho que lembrar aqui que o 5 também é negativo. Então, mais com menos vai ficar menos 3x vezes 5. Se vocês quiserem fazer essa regrinha de sinal depois, não tem problema, ó. Só que eu acho que dá mais trabalho. Como aqui eu vou fazer, ó, 5 vezes 3, esse é positivo, então fica mais. 5 vezes 3, 5 vezes 3x. Agora aqui, ó, eu tenho o 5 vezes o 5, esse é mais e esse é menos. Eu posso fazer assim, mais 5 vezes menos 5. Eu tenho que colocar entre parênteses. Eu já prefiro fazer mais com menos, colocar o menos aqui e já colocar o resultado. Mas aí também, vocês fazendo da maneira que vocês acham mais fácil. Agora, vamos juntar. 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Menos 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15, o x repete. Mais 5 vezes 3x, 5 vezes 3, 15x. Mais com menos, menos, ó. Daí eu vou ter que fazer a regrinha de sinal aqui. Então, ou já faz aqui no início ou faz aqui. Mais com menos, menos, 5 vezes 5, 25. Ó, aqui no meio eu tenho dois termos iguais. Então, 9x ao quadrado, só que agora aqui tem uma diferença, ó. Esse aqui é menos 15x e aqui é mais 15x. Então, se eu devo 15 e tenho 15 para pagar, eu posso anular os dois. Vai sobrar o menos 25. Então,
O produto da soma pela diferença de dois termos vai dar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo.